Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio especial de Nagunda Podcast. Lembrando que no Nagunda Podcast nós vamos trazer pessoas de atitude, pessoas de boa vontade em ter uma cidade e políticas públicas mais inteligentes. Aqui a gente vai conversar com pessoas que casam com essa ideia, pessoas que abdicam do seu horário de lazer familiar, aquela hora vaga, para poder criar algo bom para a sociedade. Brilhantemente e convenientemente, hoje comigo aqui no estúdio está a Dani do Salve Brava. Dê um oi pro pessoal, Dani. Olá. Aí vocês vão pensar, mas a gente já conversou com a Dani, mas é porque hoje a gente tem convidados especiais que dividem conosco uma luta por uma política urbana saudável, mas não é em Itajaí, é lá em São Francisco e é o pessoal do Cuidadores do Ervino. Sejam muito bem-vindos, tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo Olá, bem. tudo bem? Ali, eu gostaria que, se possível, vocês se apresentassem. A gente tem hoje a representatividade do Cuidadores do Ervino. É um grupo que começou a trabalhar buscando, então, um plano diretor mais participativo. Eles são uma área costeira também, tem ali uma dificuldade em implantar as suas ideias, participar mesmo do desenvolvimento da cidade, ali do bairro deles. E agora, com a revisão do plano diretor, eles passaram por alguns momentos e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? A Dani já vem aí com uma bagagem, já conversando com eles antes, né, Dani? Dividimos muito, então. Dividimos muito. Na verdade, é uma situação assim, é muito bom ter pessoas como eles cuidando de um lugar que ainda permite ser cuidado, né? Um lugar que ainda está começando a sofrer esse processo de exploração. Então, assim, eu acho que esse grupo tá no momento certo, na hora certa, para tentar garantir que o processo de desenvolvimento desse outro paraíso, né, que compõe toda a costa de Santa Catarina, continue vivo e avante. Vamos lá, pessoal. Quem que são os Cuidadores do Ervino e qual que é o objetivo hoje de vocês? O que vocês estão passando na praia de vocês? Começo eu. Então, eu sou a Manuela, conheço já vocês apenas por WhatsApp, áudios, né? Mas a gente tem trocado bastante informação. Então, a gente começou esse movimento já faz um ano. E eu, na verdade, sou de Curitiba. A gente está construindo casa em São Chico. Passei minha infância e minha adolescência em São Chico, mas morei 20 anos, quase 20 anos fora. Então, eu sou arquiteta de formação, designer. Agora estou desenvolvendo uma marca de roupas infantis. E minha intenção era morar em São Francisco do Sul. Quando a gente soube do plano diretor ano passado, a gente começou a conversar sobre isso, e assim começou a nascer os Cuidadores do Ervino. Mas eu passo agora a palavra para o Henrico, que vai se apresentar também. Eu sou Enrico, sou esposo da Manuela, sou italiano e também sou muito apaixonado do Brasil e das costas brasileiras. Então, quando conheci São Chico, que fica bastante perto de Curitiba, decidimos, vamos a construir lá a nossa casa, quem sabe poder também morar naquela cidade, naquela praia, no específico é a praia do Ervino, que ainda não é muito conhecida para todas as pessoas, mas é uma praia que tem muito desenvolvimento, muito potencial. E, infelizmente, também tem algumas ameaças, porque quando uma coisa é linda e tem potencial, infelizmente, tem atratividade turística e também atratividade especulativa. Nesse momento, a nossa luta é para contrastar essa especulação, no contrário, tentar de ajudar no desenvolvimento, falamos desenvolvimento justo, desenvolvimento sustentável. Eu sou arquiteto também, colega da Manu, Ginter Kaltmeier. Também me formei em Curitiba e atuo principalmente aqui na área de projeto arquitetônico em Curitiba, mas também já atuei em Santa Catarina, em algumas cidades, e tive essa oportunidade de projetar a casa do Henrico e da Manu lá na Praia do Ervino, né? Nós fomos visitar, a gente viu o potencial que tem a paisagem natural do local, né? A tranquilidade que atrai muitas pessoas lá, e desenvolvemos um projeto lá. E ao avaliar o projeto, né, as questões legais do projeto, as regras urbanísticas, a gente se deparou com um plano diretor, né, que estava sendo aprovado
aprovado. E eu, como tenho um conhecimento técnico, eu atuo muito nessa área de projeto para imobiliárias, construções, né, construtoras. A gente acabou avaliando que o plano diretor ia acabar desfigurando aquela paisagem que teria o Evino, né? E aí a gente começou a trabalhar essas questões técnicas com a população para ver o que a população tinha a dizer sobre esse plano. A gente percebeu que a população ela não conhecia muito bem o plano e muitos ficaram surpresos, né? Depois que a gente apresentou a hipótese de o Evino ter prédio de 10 andares na orla marítima, né? Então a gente começou esse movimento a partir dessas questões técnicas, a partir da casa deles e Sim, conhecendo muitas pessoas. Digamos, o movimento, né, o nome Cuidadores do Evino já existia antes, porque a gente, nas nossas viagens, nos nossos encontros e pessoas que conhecemos o Evino, a gente, muitas pessoas em comum, né, que tinham muitas coisas diferentes entre si, algumas que estavam já morando lá fazia 30 anos, outros que eram recém-chegados, outros como nós que estavam ou construindo ou tentando investir, comprar terras, pensar no que fazer. A gente começou a tentar entender o que está acontecendo, qual que vai ser o futuro do Evino. Alguns sabiam 10 andares na orla, outros falavam de 4, outros não sabiam nada. Então, o que a gente fez? A gente marcou, a gente pensava, puxa, que legal seria se o Evino mantivesse a natureza, mantivesse a orla dessa forma, porque isso é que hoje atrai tanta gente para o Evino. Mas aí, não sabendo, a gente conseguiu marcar uma reunião na prefeitura para a gente entender o que estava acontecendo. E a gente realmente não sabia, né? O Guinter já tinha umas ideias que a gente começou a investigar alguns documentos, mas quando chegamos lá e entendemos o que estava acontecendo, foi meio que um balde de água fria, né? Porque a gente percebeu que realmente existia um plano, realmente era 10, 12 andares na praia inteira, num lugar que hoje, né, é uma praia que tem 7 quilômetros de orla, hoje com loteada, né, de área urbana, mais 2 quilômetros até a Boca da Barra, que é o confinho lá com Barra do Sul, mas é uma praia que não tem déficit habitacional, até porque não tem menor infraestrutura, o Ervino hoje. E assim, a gente voltando dessa reunião, né, a gente começou a se reunir com as pessoas e percebeu que eles estavam tão chocados como nós. Porque quando a gente fez essa reunião com os representantes do poder público, nos falaram que a população estava de acordo. Né, que a população, anos atrás, porque era um plano que tinha sido desengavetado da gestão anterior, parecia que a população tinha participado e estava todo mundo sabendo, de acordo com 10 andares da praia inteira, que nós estávamos atrasados. Então, vocês discordam, mas é um ponto de vista, é retórica, e, na verdade, já está tudo decidido. Tipo, vocês pegaram o trem andando. E a gente saiu de lá, não foi assim? A gente começou a discutir com as pessoas da praia e concluímos que, na verdade, ninguém estava de acordo. Ou, digamos que entre 80% e 90% das pessoas tinham a nossa ideia. E aí o movimento começou com esse ponto do plano diretor, mas já tinha começado antes para discutir de melhorias para a praia, né? Foi mais ou menos isso. Não, infelizmente, todas as ideias de desenvolvimento sustentável, de melhorar o Ervino, sobretudo trabalhar sobre a infraestrutura, que a infraestrutura no Ervino é muito carente. Depois podemos falar um pouco disso. Parou porque a ameaça de uma aprovação de um plano diretor, que não foi, na verdade, parece muito discutido com a população, porque nós falamos que a população não sabe, muita da parte da população não sabia todos os detalhes. Isso foi a primeira coisa, que foi também uma chance para nós para aprender mais, para conhecer mais pessoas, para compartilhar ideias, para estudar o plano diretor, saber o que é um plano diretor. Eu sou italiano, então, e para mim entender também como funciona essa legislação, eu acho que, em princípio, a legislação brasileira existe, é uma boa legislação. Essa participação popular teoricamente, é uma lei feita bem. A atuação, possivelmente, precisa ser melhorada. Mas tudo isso para nós foi uma ocasião de compartilhar ideias e também foi um jeito de inspirar a população de que ele tem direito de falar, de expressar as ideias deles. A população, o que eu percebi, sendo italiano, um pouco de passividade da população brasileira. Não sei se é uma característica. Deixa eu aproveitar para fazer um gancho, já que você falou dessa passividade. Então, vocês chegou um plano diretor para vocês, de surpresa, assim, né? Surpresa. Colocando, então, uma urbanização vertical. Mas, espera, a dúvida é a seguinte, só me atualizando.
ainda não foi aprovado esse novo plano diretor. Ele está em processo, tramitando na Câmara de Vereadores. Existe um outro plano em vigor e a proposta de alteração para essas torres de 10 pisos na beira-mar, é isso, né? Isso, exatamente, porque a história do plano diretor, tento de resumir, a história do plano diretor de São Chico é muito trabalhada, porque tem 5 anos de trabalho. Começou tudo no 2017, começou com o normal processo, seleção dos delegados, capacitação dos delegados, emendas, e todo o processo, consulta pública nos bairros, proposições da população, e naquele momento foi bem compartilhado. Mas tudo parou no 2000, entrou na Câmara no 2019, depois foram feitas algumas mudanças sem compartilhar com a população, naquele momento o Executivo propôs algumas mudanças de verticalização sem compartilhar com a população, e depois mudou eleições, mudou as gestões, e foi um outro processo que partiu da Câmara dos Vereadores, que pediram uma nova consulta pública, e naquele momento começou um processo de emendas, que de feito eram mais que 70 emendas, que desnaturaram o plano diretor originário. O que aconteceu é que a Justiça barrou este processo em dezembro de 2022 e pediu de começar uma outra vez com o processo de consulta pública e de emenda por falta de participação popular e outras irregularidades. Foi barrado para ilegalidade formal. Então, ainda não está aprovado, mas, claro, nós sabemos muito bem que, infelizmente, a tentativa dos políticos é aprovar essa verticalização. E quando nós falamos de verticalização excessiva, estamos falando de verticalização na beira-mar. Nós não temos, em princípio, contra a verticalização na parte mais interior do Ervino. Ervino é um bairro bem grande. Não temos, em princípio, problema na verticalização da parte interior. Mas nós precisamos, primeira coisa, concentração sobre o melhoramento da infraestrutura, porque a infraestrutura é muito precária. Então, nesse momento, o Ervino não pode continuar a crescer com um ritmo muito alto, porque a infraestrutura falta, não temos tratamento de esgoto, a luz é precária, faltou água por uma semana durante a virada, o acesso é precário. Então, tem muitos problemas. Então, a nossa ideia é, primeira coisa, concentração no melhoramento da infraestrutura, isso precisa ser o objetivo comum de todos. Segunda coisa, quando falamos de verticalização, deixamos a parte da beira-mar, do canal de Linguado, livre dessa verticalização. É isso que eu ia aproveitar para perguntar. Vocês não têm infraestrutura urbana, eu acredito que seja parecido com o nosso caso aqui, do nosso plano diretor e da própria outorga onerosa, onde nós também não temos infraestrutura urbana. Então, eu acredito que o básico, o saneamento básico, falta na Praia do Ervino. A mobilidade falta na Praia do Ervino. E quando você fala que você vai colocar 10 andares na beira da praia, você está indo contra a regra básica, né? Você não está arrumando a casa para receber pessoas. Então, transveste muito para mim que o modus operandi acaba sendo o mesmo. O mesmo processo que vocês estão passando aí hoje, talvez ele esteja um pouco atrasado com o que a gente passou lá em 2006, né, Dani? Então, eu preciso dar uma sugestão que eu nem sei se depois tem que estar ao ar, ir ao ar, né? Ficou. Sim, eu acho que o desenvolvimento do Ervino é bem pior daquilo que tem hoje na Praia Brava, porque uma coisa é o acesso, que também é precário, temos a 280, que é bem loteada, bem parada, o tráfego é absurdo, mas temos também problema de luz. Problema de luz, temos muita ilegalidade com as ligações de luz, por exemplo. Temos problema de licenciamento ambiental, temos problema de água, temos problema de esgoto. O saneamento básico é a base. E temos moradores. Sempre a nossa opinião é o desenvolvimento precisa ser balanceado, porque não é só proteção da natureza, porque proteção da natureza extrema significa fazemos nada. Claro, naquele momento você protege 100% a natureza, mas nesse momento a ideia dos nossos políticos é o oposto. Vamos facilitar um desenvolvimento econômico sem freios, sem restrições. Vamos entregar dinheiro com a verticalização, com prédio na prédio. Nós pensamos, primeira coisa, melhoramos a situação para os moradores. Quantos habitantes? Quantos habitantes tem? Mais ou menos 6 mil moradores. 6 mil?
6, 7 mil, que não tem um número oficial, mas é 6, 7 mil, e flutuantes, acho que mais uns 6, 7, queria uns 13, 14 mil. Tá uma praia brava. Casa que não moram, justo, mais ou menos isso. Né? O número é difícil falar de número, quais são os turistas, porque, claro, temos muitas pessoas. Mais ou menos, assim, quantos quilômetros de praia, por exemplo? A área são 7 quilômetros de praia. Então dobro. Então a densidade é baixa. O bairro tem uns 16 quilômetros quadrados. Mas, Dani, resgatando aquilo que você diz da ponte que quer ligar Cabeçudas a Navegantes, né? Ou a que liga a Praia Brava, a Praia dos Amores, né? Isso também está em pauta lá na região do Ervino e Barra do Sul. Estão querendo, já tem na pauta uma construção de uma ponte que vai ligar o Ervino, que é São Chico, a Barra do Sul. E o que os políticos dizem é que vai ser uma alternativa de tráfego, né? De veículos. É uma coisa absurda, porque eles querem dizer, então, que caminhões que você, para desviar a BR-280, você vai passar por dentro de Barra do Sul, aí atravessar o Ervino, e eles levantam essa questão como se fosse uma alternativa de tráfego, né? E, na verdade, né, a ponte vai trazer todo esse tráfego pesado, o Ervino não tem capacidade para aumento de tráfego, ao invés de pegar a BR-280, que é o grande problema do gargalo, né? E duplicar e resolver ali, mas o governador fala da ponte que vai ligar a Barra do Sul como se fosse uma coisa maravilhosa, né? E, na verdade, tem muita coisa para resolver antes de fazer uma ponte. E não, falta de planejamento. Então, ninguém fala, a primeira coisa é o que você quer para o Ervino em 10 anos, porque esse é o prazo do plano diretor. Mas isso é em todo lado. É isso que a gente está falando, a questão do planejamento, aonde queremos chegar, aonde, sabe, esse é o ponto mesmo. Mas assim, tem que lembrar que a gente tem uma vantagem, é a área da União. E esse fato de ser área da União garante intervenção federal, o que nos dá um alívio, entendeu? Porque se a gente dependesse dessa atuação só exclusivamente de Ministério Público e intervenção estadual, a gente fica muito amarrado. Então essa é uma vantagem muito grande, porque a gente tem como apelar, na pior das possibilidades, a gente recorre à instituição, né, federal. E até porque eu acredito que vocês também não estejam pedindo nada fora do padrão. A gente tem as leis, né? A gente tem uma premissa legal, a gente tem um ordenamento legal da política urbana constitucional que ela prevê ali, como vocês falaram, teve um plano diretor sem a participação. É uma das premissas do Estatuto das Cidades, a participação, a colaboração entre os entes, considerando um desses entes a sociedade civil organizada, né? Que no caso, representada por vocês. Eu vi lá eu sigo vocês no Instagram, pessoal, Cuidadores do Ervino, siga lá no Instagram, a gente vai compartilhar também. Eu vi lá que vocês tiveram audiências públicas e teve até uma fala de uma senhora um pouco mais de idade, né, que ela deu uma chinelada em todo mundo lá, né, ela falou bem bonito. Como é que foram essas audiências públicas? Então, teve uma só, na verdade, porque como esse plano... Tem uma só, a última. No novo, falamos depois das o novo executivo, o novo legislativo, com a nova gestão de São Francisco do Sul, foi uma só. Tem outras audiência pública com antes da gaveta, porque o plano ficou na gaveta, daí saiu, tiveram novas consultas e foi feita uma última audiência para falar dessas outras propostas que apareceram na consulta pública, correto? Sim, e essa audiência pública, que foi chamada de audiência pública, teve uma característica muito mais informativa do que de audiência, né? Sim. Isso, inclusive, foi o discurso da Dona Ives, da né? Dona Ives falou da Meca, a Silvia, que Borges, essas audiências foram utilizadas só para informar a população do que foi mudado, do que estava sendo feito no plano diretor. Não houve intenção de participação popular. Que entra naquela característica da passividade, né? A população, ela é um agente passivo do plano diretor, né? Uma vez que os vereadores, o interesse político vai sempre se sobrepor, pois eles têm os poderes legais, né? A prerrogativa legal de fazer, de propor, e a população, ela só é informada, e nessa audiência pública, né, a gente utilizou bastante para
botar a voz, né, levantar a voz e demonstrar alguns defeitos, né, embora não os vereadores, a política não estivesse esperando que isso acontecesse. Um ponto muito importante é que a audiência pública foi anulada. Aquela audiência pública foi anulada. Porque que legal, a gente não sabia disso. Sim, foi completamente cancelada porque por falta de participação popular. Porque tem um ponto muito Foi importante. comunicada também, não no tempo prévio, Sim, em horário comercial, as duas da temos tarde. muitos erros de administração. Aquele plano. Era vitória, então, né, Manu? Foi uma grande vitória. Nesse caso, nós precisamos falar que a justiça foi a justiça estadual, que entrou e muito rápido, com liminar pedido, o promotor fez o pedido e a justiça federal anulou a audiência pública. Coisa muito importante, o que o Ginter estava falando, o conceito de participação popular. Porque eu acho que, como falei, tem uma lei que, na minha opinião, na teoria é muito boa. A aplicação falta, porque a participação popular significa eu te comunico que estou decidindo. Essa não é participação popular. Mas isso era a intenção, o entendimento também declarado dos nossos políticos. A Justiça Federal remarcou isso. Falou que a participação popular precisa ser uma participação popular ativa, com a possibilidade de deliberações, de votações. Isso faltou na última parte do processo. E sempre, quando a população foi pedido oficialmente, nas partes oficiais, como Colégio dos Delegados, e antes disso na reunião do bairro, qual é a vossa ideia da verticalização, por exemplo, da Praia do Ervino, sempre falaram que são contra a verticalização excessiva na orla da Praia do Ervino. Só temos dois momentos oficiais. A primeira era a reunião do bairro do Ervino, com os delegados do bairro, e a segunda foi na consulta pública, na primeira consulta pública, quando foi feito um pedido de alteração da verticalização, os colégios de delegados falaram a população é contra. Isso foi ignorado depois para os políticos. E também falaram, sabemos que a população é contra, sabemos que o colégio dos delegados é contra, sabemos que o parecer técnico é contra, mas temos outras razões econômicas, de desenvolvimento econômico, ainda vamos aprovar a dele. Sabemos que tudo é contra, mas nós somos a favor. Por motivos inexplicáveis. Né? Estamos muito transparentes, estamos comunicando isso. Mais legal disso tudo... Mano, mas o mais legal disso tudo é que vocês estão encontrando os caminhos, porque vocês estão percorrendo os caminhos e os meios exatamente para alertar, limitar, sabe? Às vezes não é questão de comprar uma briga, mas é tentar fazer com que a lei seja cumprida na prática, né? E essa acho que é a nossa principal missão quando nós percebemos que isso é possível. Sabe, é possível, é difícil, é exaustivo, mas a nossa missão é exatamente essa, é tentar garantir que a lei seja cumprida. Tu sabe que eu agora acabei de abrir aqui, porque eu estava querendo enxergar onde é exatamente a Praia do Ervino, então eu acabei de ver o mapa, eu falei, gente, a gente vai ter que ir pra lá, né? Tem, eu já tô de olho faz tempo, já. Eu acho que a gente tem que ir pra aí, porque... Esse ano vocês estão convidados. Então, porque eu já vejo aqui, assim, ó, já tô enxergando tudo agora, né? Balneário Barra do Sul, tem a BR-101 passando coladinha, livre acesso, máxima ocupação, super fácil levar tudo, né? E aí aquele canalzinho ali trouxe uma limitação estratégica que preservou, então, acho que a região de vocês. Você viu isso? Que legal? Eu vi. Uhum. Não, incrível, eu não tinha mergulhado ainda dessa forma. Até porque São Chico é uma ilha, né? Tem o acesso específico para entrar para São Francisco, mas não deixa de ser uma ilha, né? E me diz uma coisa, e como é que tá essa situação do canal, né? Porque lá em cima o canal do Linguado foi feita aquela atrocidade, né? Onde interromperam o canal, houve um assoreamento gigantesco lá perto da ponte. E como que tá aí nessa ponta? Porque eu não conheço muito bem. Bom, o canal do Linguado ainda está... Depois do ponte, falamos que está preservado. Tem algumas irregularidades, mas são algumas irregularidades pontuais que depois também o Ministério barrou, com a urbanização na área de proteção, mas neste momento está protegido.
Nessa região, então, que pós a intervenção ali do canal, né? Onde está aterrado. Até a região marinha, onde vocês estão, Praia do Ervino ali que tá. Esse canal, ele tem usos diversos para maricultura, a barco, nesse momento lazer. falta qualquer estrutura turística no canal do Linguado. Temos também limitações de construções, porque é área de preservação. Acho que um dos projetos era tentar desenvolver para fazer um porto turístico lá no canal do Linguado, que em princípio também pode ser uma ideia interessante para estudar, mas tendo em mente a preservação da natureza é muito importante. A água do canal do Linguado depois vai na Praia do Ervino. Hoje a Praia do Ervino, junto com outras praias de São Chico, é uma praia bandeira azul. Nós queremos preservar a limpeza da água do Ervino. E nessa região mais ao sul, até a base a Praia do Ervino, ela se estende a essa ligação do canal ou não? Ela se restringe lá nesse ponto central? Tipo, a Praia do Ervino, ela segue até a ponta do canal, onde do outro lado já é Balneário Barra do Sul? Tudo isso é a Praia do Ervino? Sim, mas a parte final, nesse momento, não é perímetro urbano. A parte final, onde você está olhando no mapa, tem casa, só tem um ponto. Depois tem uma área de preservação. Atualmente é. Certo. E não tem nenhum parque instalado aí, nada? Atualmente é área de preservação, mas no plano novo... Atualmente é área urbana lá. É área urbana, mas não se pode, claro, verticalizar. Não se pode, 3 andares, mas são poucos proprietários donos de uma grande área, por isso que não desenvolveu ainda. Tem também uma tentativa também lá de verticalizar, que foi, acho, felizmente barrada. Foi frustrada. E todo esse bracinho ali, toda essa região, então, costeira, que fica abraçada pelo mar e pelo canal, não tem nenhum parque? Nada, nenhuma área de preservação, nenhuma área protegida, instituída devidamente pelo município ou estadual? Do outro lado, né, a região norte, entre Praia Grande e Ervino, tem uma grande reserva, se você olhar ali no mapa, que é um parque estadual. São 19 quilômetros, que é um parque estadual. Na ponta ali do Linguado, é preservação. Não é preservação? Atualmente é zona urbana. Mas a primeira proposta do plano diretor previa ali como uma ZEPA, que é de preservação ambiental, e depois nas audiências públicas tentaram mudar para uma região de desenvolvimento, etc. Só voltando à questão do canal do Linguado, Dani, que você disse que a área norte está assoreada, né, que voltada para Joinville, né, porque já faz 70 anos que foi feita aquela passagem, né, está assoreado. O que eu sei é que alguns estudos de universidades estão pretendendo fazer uma ponte para fazer o fluxo voltar, mas tem dúvida se isso vai ser benéfico ou prejudicial. Então, acho que a Univille tem estudos sobre isso, mas não tem nada ainda ratificado, decidido, etc. Sim. Entendi. Então, eu vou dizer assim, talvez também, além dessa batalha com a questão da verticalização, talvez possa se começar também a ter esse outro olhar, né? Porque realmente é muito virgem, né? O olhar para os parques, unidades de conservação. Isso, entendeu? Já começar a tentar buscar isso em termos de apoio municipal para começar a buscar esses pontos de preservação. Eu vou te dizer assim que na minha experiência, área de preservação é a melhor forma de você proteger algum lugar. Então, qualquer tipo de áreas ou unidades de conservação devidamente instituídas, não importa se municipal, estadual ou federal, é uma estratégia incrível de preservação. E aí, em volta disso, se prevê essa questão. Mas são acordos, talvez, que vocês possam também começar a olhar, a ter esse outro olhar, né? Nossa, eu fiquei assim, tô instigadíssima. Falei, agora voltando, também, instigada, quero ir pra lá. E também tem que lembrar que a unidade de conservação, ela não é só aquela unidade de conservação, vamos fechar, cercar e ninguém usa. Não, a gente tem os parques lineares, a gente tem aí categorias de unidade de conservação que ela permite que aquilo se mantenha, mas seja utilizado. Uma atração turística, aqui em Itajaí a gente falou, tem uns 20 dias, a gente foi lá usar a tribuna da Câmara justamente para mostrar para eles que a infraestrutura urbana precária,
A falta das unidades de conservação dos parques abertos trouxe um prejuízo para o turismo muito grande na nossa cidade. E de novo falando, né? Se a gente for ver a nossa unidade de conservação mais bem cotada, que mais arrecada do Brasil, é o Parque das Cataratas do Iguaçu, né? Que é um parque, é uma área de proteção integral que permite o uso, visitação turística, que arrecada pra caramba, com base nas qualidades ambientais daquele local incrível, né? E vocês com essa lagoa, com esse canal maravilhoso ali do lado, que demanda cuidado e atenção, mas são coisas, é esse tipo de planejamento e olhar que muitas vezes passa desapercebido, porque isso traz hotel, isso traz essa outra economia vinculada, que pode ser a grande sacada do negócio. E talvez esses grandes empreendedores ou esses pequenos gestores públicos são pequenos, a cabeça deles são pequenas, né? Às vezes eles têm muita habilidade em lidar com o público, mas não tem essa capacidade de visão. Então, talvez também possa ser um caminho, sim, né, a ser construído, porque, meu... É o que a gente estava conversando agora aqui sobre a Brava, sobre o nosso movimento, que a gente até percebeu que os políticos eles não eram capacitados na área. Então, você não pode pedir por um farmacêutico ser especialista em arquitetura para poder bolar uma política urbana. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar voz a 3 pessoas que estão aqui agora, ó, 3 pessoas que estão na nossa frente, falando, usando a expertise deles para trazer alternativas. Não é, a gente falou agora há pouco, não é que a gente é contra o desenvolvimento, mas é porque o progresso está na bandeira. A ordem vem antes do progresso. A gente precisa de um ordenamento. A gente precisa fazer com que, sei lá, as futuras gerações não paguem pelos nossos erros, né? Hoje a gente está pagando pelos erros da legislatura e executivo de quase 20 anos atrás, 15 anos atrás na nossa cidade. E talvez seja exemplo para vocês não cometerem os mesmos erros, né? Para que os legisladores que vocês têm aí falem, pô, vamos parar, vamos escutar, porque eu não sou especialista nisso, mas eu vou escutar as pessoas que estão aí há 10, 20 anos trabalhando com arquitetura e urbanismo para saber, né? E já aproveito para emendar uma pergunta. Nesse plano diretor que vocês têm hoje, qual que é a situação dele? Ele está ativo, ele está parado, ele está em votação? Porque o nosso aqui está na enrolação. O nosso aqui, a gente é claro, ele está na enrolação. O nosso plano diretor foi barrado em dezembro, com pedido de voltar ao plano diretor a uma proposta de lei do executivo do Renato Lobo, da gestão presidente, e obter parecer técnico sobre todas as emendas que foram depois apresentadas pela população e pelos mesmos vereadores, com um pedido também de não fazer alterações que desnaturizam o plano diretor atual. Então, qual é a situação neste momento? A comissão técnica da prefeitura está analisando as emendas e vai sair um parecer técnico. Depois deste parecer técnico, vai outra vez para a Câmara dos Vereadores, depois achamos uma consulta pública, e depois disso eu penso também um parecer dos delegados, e depois vai para a votação final. Infelizmente, não sou muito otimista do processo, porque a nossa iniciativa sempre foi, tentamos de falar com os vereadores, e tentamos de mobilizar a população, e tentamos esse diálogo, porque a coisa principal se você tem um bairro que está falando que é contra, possivelmente, você tem ideias diferentes, bom, fazemos uma reunião do bairro e compartilhamos ideias. Infelizmente, isso não aconteceu, não vai acontecer. Nós falamos com quase a totalidade dos vereadores e, então, infelizmente, não estamos muito otimistas que a aprovação vá na nossa direção, na direção dos moradores que nós representamos, que está suportando os cuidadores do Urbino. Essa, infelizmente, é uma coisa que é um ponto importante isso. Isso vai contra o desenvolvimento de todo o município, porque se o plano diretor é aprovado desse jeito, e também tem associações que são contra, como tem parte da população que é contra, como tem, e tem já denúncia no Ministério Público Estadual e Federal.
Qual é a segurança dos investidores que vai chegar na praia, que tem um plano diretor com aprovação, mas sabem bem que tem já denúncia no Ministério Público? Então, não é melhor arrumar as coisas antes da aprovação? Então, criar uma segurança para todos. Vamos falar uma segurança e depois não temos outras brigas, ou tentamos arrumar todas as brigas. Não faz sentido criar uma situação que ele pode ter um alvará, começar a construção e depois embargar um bairro por... Ponto muito importante, essa questão da segurança jurídica. O Rafael acabou de me comentar aqui que um hotel que já estava aprovado aqui atrás da casa dele, em Cabeçudas, com outorga onerosa, toda essa coisa que a gente está contestando, o investidor deu para trás. Ele retrocedeu. Com as licenças na mão. Com as licenças já estava dispondo. Então, esse também é um ponto. É importante, talvez, essa história deles entenderem que é importante todos estarem falando a mesma língua, né? Para chegarmos em algum lugar em comum, para que tudo aconteça de forma mais natural. Então, essa barreira também termina colocando, mas esse ponto da segurança jurídica para investidores é fundamental. E é isso que está deixando hoje Itajaí de pernas para o ar. Eu queria ser uma abelha para estar lá na prefeitura, entendeu? Fazendo zum, zum, zum e descobrindo o que está acontecendo. Porque realmente o poder deles vou dizer, me surpreendeu essa virada de jogo. Eu já nem estava mais, assim, acreditando, sabe? E eu vou dizer que... Eu até então, essa questão da outorga onerosa, que o Rafa comentou com a gente ontem, eu queria que vocês comentassem como foi. Né? Cara, a gente está felizão. A gente estava lendo a sentença aqui, mas não deu tempo de ler tudo. Não, a gente está felizão, porque a gente... Eu comentei isso com a Dani quando ela chegou. Eu falei, a gente não saiu de casa para perder. E a gente não saiu de casa para inventar moda, que eu acredito que é isso que vocês também estão fazendo aí. A gente só pediu para que a lei federal e a lei municipal fosse obedecida. Ponto. E a gente fez exatamente esse passo que vocês passaram, sobre o vereador saber, olhar, entender que todo mundo sabe disso, mas voltar ao contrário. A gente passou por isso aqui. A gente conversou com os vereadores, mesmo assim discordando, e agora, nessa decisão, brilhantemente, os desembargadores chamaram o legislador de preguiçoso. Nossa, tá escrito você precisa preguiçoso. ver. É uma coisa assim incrível, porque, vamos lá, essa história da outorga foi uma estratégia que eles conseguiram legalizar o crime ambiental, foi mais ou menos isso. Eles conseguiram legalizar a alteração do Código de Zoneamento, do plano diretor, com base nesse instrumento da outorga onerosa. Então, para que eles queriam aprovar o plano diretor aqui? Porque eles não precisavam aprovar o plano, porque eles conseguiram montar um esquema onde mandava projetos para um conselho, esse conselho aprovava e o código de zoneamento estava alterado. Estava ótimo. Então, para eles estava interessantíssimo manter. Essa vitória nossa é uma grande vitória? Sim, mas ela é temporária. Porque já que a gente trancou agora a questão do adicional construtivo através do uso do instrumento da outorga onerosa, agora eles vão correr contra o tempo para aprovar planejar o plano diretor. Porque o novo código de zoneamento embutido no plano diretor já vem com esse patamar construtivo excessivo, né? E eu disse, nós começamos assim, não sei, dentro de alguns poucos meses, a travar uma batalha gigantesca, quer saber como eles chegaram nesses números. Porque, obviamente, se você é um legislador e um planejador, você vai olhar uma região e vai falar, bom, essa região tem uma capacidade de suporte em termos de infraestrutura, em termos de mobilidade, e vai permitir tal adensamento, né? O ideal seria esse. Esse seria, né, uma coisa certa. Só que isso não existe, porque não existe a capacidade de suporte. Esses números não apareceram. Eles foram simplesmente fazendo acordos entre delegados já meramente alinhados. Atores, entendeu? Que compunham esse colégio de delegados fictício, que esse é o fato real. Então, a gente está agora com outra bomba relógio lá na frente. Vamos tentar alertar, né? Não sei se a gente avança. Isso que você disse, né? O Conselho da Cidade, os delegados, que são formas, instrumentos de proteger a cidade do urbanismo danoso, né?
Parece que eles são muito bem utilizados pelas construtoras e pelo poder público para fazer justamente o contrário, né? São utilizados como ferramentas para explorar mais e mais. Então, você monta um conselho da cidade alinhado, que permita 3 pavimentos a mais e que isso não vai trazer nenhum dano. E eles colocam pessoas no conselho que não tem nada a ver com a cidade. Exato, isso mesmo. Né, É tudo teatro, é tudo montado, é fictício. Essa questão da participação das diferentes partes da sociedade. É fictício mesmo. A gente tem casos, assim, tipo, isso tudo já é denunciado, né? Onde uma ONG... Né? Ela é representada pela Associação de Arquitetos e Engenheiros do Vale do Itajaí. Né, cara? É isso, né? É isso. Entendeu? Área. Isso aí, entendeu? É uma associação profissional de engenheiros e arquitetos. Ela não é uma ONG. Ela não é uma ONG, ela está enquadrada como uma ONG. Esse é um exemplo, né? Então, assim, é um teatro montado mesmo, que só não vê quem não quer ver, né? E a gente tenta alertar com relação a isso. Mas lindo seria se os gestores tivessem um entendimento de que se essas representações tivessem as ocupações devidamente legítimas, né, o quanto nós poderíamos avançar e construir esse planejamento e esse desenvolvimento da cidade juntos. E né? Aproveito o gancho para perguntar para vocês, a gente já está há 45 minutos, o programa já está quase chegando no final, foi bem rápido. Assim. Papo para muitos dias. É muito bom, muito bom. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, o plano diretor ele está passando por uma avaliação técnica em São Francisco do Sul, né? Vai ter esse parecer técnico, mas tem um caminho pela frente. Quais são os principais desafios para vocês agora, nesse ano de 2023, nesse cenário do plano diretor? Então, primeira coisa, vamos analisar exatamente qual é o que ele aprova neste plano diretor, com dois focos, 2 pontos de atenção importantes, que são a beira-mar e a parte do canal do Linguado. Segunda coisa que, infelizmente, depois da aprovação do plano diretor, nós precisamos concentrar na luta da justiça. Então, usando também todas as parceiros, incluso a Praia Brava, ou seja, a Daniela, e todos os ajudas que podem dar como dicas quais são os melhores jeitos para fazer esta luta e para, no final, ter o que nós pensamos seja o correto jeito de desenvolvimento. Planejamento, todos planejamento compartilhado, trabalho na infraestrutura para melhorar a qualidade de vida dos moradores, trabalho no desenvolvimento turístico como fonte de desenvolvimento econômico e preservação da natureza e do potencial turístico do Ervino. Esses são os 4 pontos que nós queremos fazer. Infelizmente, estamos num ponto que o nosso aliado vai ser a justiça. Nós pensamos que o nosso aliado vai ser a justiça. Só com a justiça, nós pensamos que depois pode começar um verdadeiro papo com as instituições. Porque até agora, nós falamos, eles escutaram, mas só escutaram e a nossa voz foi passiva, não foi uma verdadeira participação popular. Então, nós pensamos que depois da intervenção da justiça, temos mais opções para obter aquele que é o melhor para o Ervino, para a população do Ervino. E vou remarcar, desenvolvimento econômico é uma parte do desenvolvimento da qualidade de vida. Nós pensamos que o desenvolvimento econômico do Ervino passa pelo desenvolvimento turístico. Não é uma cidade que tem outras atratividades. O desenvolvimento turístico... E tem nosso total apoio, tá perfeito. Tem o nosso total apoio. Isso mesmo. É isso aí, a gente está à disposição, nós somos meros mortais, né? Acho que todo mundo aqui trabalha, se livra mais cedo do trabalho para poder gravar um programa, né? Gravar um bate-papo e correr com uma ação, escrever quantas noites viradas, né? Escrevendo e lendo legislação e fazendo um monte de coisa. E eu admiro muito pessoas que fazem isso, como vocês, como a Dani. É fantástico isso. Eu tenho uma última pergunta, acho que para o Gunter até, que é arquiteto, né, Gunter? É Gunter, né? Ginter, mas pode ser Gunter. Desculpa, minha pronúncia não é muito boa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje o plano diretor, ele merece um rito legal, né? Um trâmite e algumas colocações ali.
os instrumentos ali de outorga onerosa, estudo de impacto de vizinhança, transferência do direito de construir, esses instrumentos estão vistos nesse plano diretor ou ele ainda está seguindo uma base ainda mais enxuta e trazer em outras leis esses instrumentos? Ele está completo perante o Estatuto das Cidades, por exemplo? Sim, eles prevêem todos esses mecanismos, outorga onerosa, estudo de impacto de vizinhança, claro que tem os critérios para utilizar um ou outro, mas nesse aspecto ele está seguindo o rito legal do Estatuto da Cidade, né? O que eu falo é que muitas vezes isso é desfigurado, né, pelo poder público para poder facilitar as coisas. Mas sim, tá tudo previsto. Mas, por exemplo, Foi uma tentativa, a verdade é que precisamos também esperar o relatório final, porque está no projeto de lei, mas foi uma tentativa de cancelar o estudo de impacto de vizinhança. Então, foi uma emenda para cancelar, que inicialmente foi aprovada, mas agora anulada essa emenda. Para edificações multifamiliares, Para né? edificações para multifamiliares. loteamentos Que é o principal interesse lá no condomínios Ervino, residenciais. Sim. são os prédios e os loteamentos. E também, quando falamos de estudo de impacto de vizinhança, precisamos entender qual é a lei do estudo de impacto de vizinhança, porque você pode ter um estudo de impacto de vizinhança, mas depois não temos a lei específica do estudo de impacto de vizinhança e vai aprovar as construções, os empreendimentos, esperando a lei do estudo de impacto de vizinhança. Então, tem uma previsão do estudo de impacto de vizinhança, mas a lei não existe. Tem essa questão Sim. também. Entendi. Bom, pessoal, a gente está chegando perto do fim. Queria agradecer muito a presença de vocês. A gente já tinha marcado outras vezes, mas a Dani mesmo, ela sempre falava: Rafa, me deixa que eu tenho que trabalhar. Peraí, agora não dá, tenho que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, peraí. E vocês também têm os encontros, né? Vocês também trabalham e a gente conseguiu fazer aqui um bate-papo de 50 minutos aí que foi muito legal. Acho que dá para ver que existe um modo operante, né, Dani? Que a gente tem que começar a unir. O pessoal da Praia do Sol também entrou em contato com a gente ali. Então acho que vai começar, assim como a gente teve o Salve Itajaí, que foi uma união das associações de bairro, eu acredito que em breve a gente vai ter aí um movimento de proteção da zona costeira, em busca de políticas públicas e unidades de conservação mais fortes e seguindo a nossa ideia aqui do programa, né, que é cidades, ciências e políticas. Cidades mais inteligentes através de políticas públicas inteligentes. Para uma política pública inteligente acontecer, ela tem que estar baseada em ciência, em fatos, né, em dados. Então, vejo que é isso que vocês estão buscando. Agradeço a atenção de vocês hoje, agradeço que a gente teve a presença da Dani aqui, que veio gravar e acabou ficando mais um pouquinho, porque somos todos uma grande família aí, né? E eu queria deixar aberto para vocês, se vocês quiserem dar um recado agora, a gente já está finalizando, para ver que vocês convidar a população, que a gente teve uma dificuldade aqui, a população participar, a gente tem dificuldade às vezes de financiar ações para tentar um perito, a gente tem algumas dificuldades e, deixo aberto para vocês falarem o que vocês quiserem, conversar e pedir, enfim, fiquem à vontade, pessoal. A gente tem mantido assim a nossa rede, nosso canal de mídia social aberto, né, para discussões, comentários. É sempre bom que a gente percebe que tem cada vez mais pessoas interessadas. Temos recebido muitas mensagens privadas querendo saber, pessoas que estão pegando o bonde meio andando. Então, a gente acho que vai usar agora esse próximo mês, até aqui o canal do Rafa, né, do Nagunda, para a gente começar a mostrar isso de novo, porque a gente sabe que essa luta agora continua, né? Gostaríamos que não fosse só no judicial, que a gente ainda conseguisse um pouco de diálogo também com os políticos, com a gestão atual. Então, a gente ainda tem essa tentativa. Mas, lógico, né? A gente aproveita hoje o canal de vocês aqui, esse Papo com a Dani, para conseguir, por meio de vocês, dos seguidores da Praia Brava, seguidores atuais e antigos do Cuidadores do Ervino, continuarem interessados, porque é muito importante esse engajamento da população. As pessoas não podem tirar o olho um segundo, né? Tem que estar o tempo inteiro ligado, porque tudo acontece na surdina. Então, a gente precisa sempre estar muito antenado, e esse programa que você criou é muito legal por causa disso, né? Porque ele expõe de uma maneira fácil para as pessoas entenderem, e numa conversa informal,
a gente conseguir ligar com a população, porque é isso que muitas vezes falta, porque as pessoas não estão acostumadas a participar desse tipo de processo. Então, é muito, muito boa essa oportunidade que a gente teve aqui, então é muito útil para os nossos seguidores também. E Olha, de nossa parte também só temos a agradecer, tanto ao Rafa como a Dani, que é a nossa grande inspiração, né, desde o comecinho. Ah, queridos. E deixo aí... A dos cuidadores do ouvido, e passo a palavra para eles, se eles quiserem complementar. Não, só isso. Obrigado pela oportunidade, é muito importante. Pedido à população de ser mais ativa, de não ter medo de falar. Nós estamos abertos a críticas, sugestões. Esse é um jeito também para compartilhar a nossa ideia. Muito obrigado. Ah, que legal, gente. A gente tem muito que compartilhar. E eu agradeço de coração o tempo que vocês demandaram com a gente. A gente está à disposição aqui, as associações, o Salve Itajaí, o Salve Brava, a gente está à disposição de vocês para a gente tentar tornar essas cidades, as cidades mais inteligentes. E acho que é isso, Eu né? acho que está chegando a hora da gente marcar esse ano sem falta, aproveitar que estamos começando o ano agora, eu pelo menos, né? Com a bateria cheia. Eu acho que a gente tem que tentar ver se a gente consegue fazer uma reunião presencial. Você estava falando do Salve Itajaí, e eu vou te dizer que a gente já está no Salve Litoral, que você já está no Salve Litoral verdade, eu já SC, tô lá. que a ideia é exatamente essa, é a gente trocar experiências, nos fortalecermos e tentar buscar chegar em algum lugar, Rafa. Porque, assim, a questão da gestão costeira, ela pode ser em nível estadual, sim, sabe? Então, eu acho que tá na hora da gente agora avançar mais com o Salve Litoral. Eu realmente, assim... peço desculpas às vezes porque a gente se afasta um pouco, fica ausente, mas É que a vida não para, né? Exato, e tem as demandas, as prioridades, as urgências que todos nós temos. Adorei assim, a oportunidade, o casamento perfeito. Agora, assim, um Viva Cores, uma conversa mesmo que... Sim, foi divertido. Foi ótimo. O Nagunda é um projeto emergente, né? Eu vou até ressaltar aqui, aproveitar para fazer um cortezinho final já. O Nagunda é um projeto emergente que visa justamente isso, trazer pessoas da sociedade como os cuidadores do Ervino, Salve Brava, que estão lutando por uma cidade melhor. A gente está à disposição de vocês, quando vocês quiserem vir aqui no programa, nosso programa é bem enxuto ainda, né? Quando quiserem vir sentar aqui também para conversar. E eu já queria até deixar um acordo aqui, tanto para Salve Brava quanto para os cuidadores do Ervino. Para, de repente, daqui 1 ano ou 6 meses, a gente conversar de novo e ver o que aconteceu disso. E se tiver algum fato relevante e quisermos bater um papo, por que não? A estrutura aqui está à disposição. Cabe, tem bastante câmera, microfone, a gente consegue... A gente é pequenininho, mas a gente se ajeita, né? Maravilha. E aproveitar também e registrar a presença da neta da Flora, que chegou. A gente falou no começo do programa que a Mariana não veio, mas ela chegou do trabalho e está aqui presente. Pessoal, sigam lá nas redes sociais o Cuidadores do Ervino. Sigam o Salve Brava, o Salve Itajaí. Eu sou o Rafael.Marmota e esse programa aqui está à disposição de você que tem boa vontade e atitude. Então, já finalizando, se meu mouse funcionar, será que acabou a pilha no último clique? Eita lasqueira! Eu vou me dar um enter, Rafa. Não, já voltou. Não, é isso. Então, pessoal... Queria agradecer vocês, um beijo na gunda e até segunda. Ai, sim. Tchau. A gente continua... Show de bola. Agora a gente não tá mais no programa, pessoal. A gente não tá mais gravando.